harmonizar nossos pensamentos, libertar nosso coração dos sentimentos negativos que a gente carrega durante o nosso dia, no trabalho, no nosso lar, dentro de nossa família. Vamos trazer todo o amor que os bons espíritos estão derramando em cima de cada um de nós nesse momento, fortalecendo nosso coração, fortalecendo nossa mente, nossos pensamentos, para que essa palestra possa realmente entrar dentro de nós, a gente mudar nossas atitudes, nossas maneiras de agir, mudar nosso coração, para aí sim libertarmos de todos esses irmãozinhos que nós trazemos ao nosso lado, por um motivo ou por outro. Que o Senhor abençoe todos nós, a todas as nossas famílias, a todos esses irmãozinhos que aqui vieram acompanhando a gente, para receber esse auxílio também, receber esse fortalecimento. Que Jesus abençoe a todos nós. Deus é nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem. E que assim seja. Vamos convidar nosso irmão Carvalho, que Jesus abençoe nesse momento, nessa palestra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Na vida, sempre nos vemos à volta de determinadas situações que invariavelmente nos fazem dobrar os joelhos e questionar a Deus o porquê daquilo. Por que que passamos ou estamos suscetíveis a esse tipo de coisa? Muita gente, quando as dores da vida afligem, alguns buscam a porta larga dos vícios, como se isso resolvesse algum problema, se não agrava. Outros, de uma certa maneira, um tanto quanto infantil, buscam as religiões atrás de soluções rápidas, atrás, às vezes, de negociações com Deus para resolver aquelas questões e que, na verdade, nem sempre são resolvidas dessa maneira. E mais, muitos espíritas, equivocadamente, não compreendendo ainda o mecanismo,
das leis divinas, quando são convidados ao testemunho da cristianidade, ao testemunho do entendimento daquelas situações que lhes foram colocados à prova, fraquejam, lamentam e muitas das vezes também questionam. E duas histórias que me chegaram na semana passada me fizeram mudar o tema da palestra que eu vinha preparando para a nossa reflexão aqui e fazer abordar esta que teceremos os comentários essa noite. Uma das histórias foi de uma senhora que me pediu alguns minutos para conversar sobre o seu problema pessoal. E ela então me narrou a dificuldade que ela tem de relacionamento com a mãe. Uma dificuldade muito profunda, pois já a mãe e o pai se encontrando idosos, o pai bastante doente, ela tendo que dar assistência ao pai, ela encontra muita barreira e muitos problemas com a mãe, que tem ciúme dela com o pai, que não aceita ela cuidar do pai e que não poucas vezes a agride verbalmente há anos. E ele então disse: Carvalho, eu estudo Espiritismo há 40 anos. Eu sei de tudo que está se passando, que está acontecendo, mas você entende que a gente é fraco, que naquela hora que ela levanta a voz comigo e tenta me ofender, eu sei que eu deveria sair de perto, esperar a cabeça esfriar, mas eu não consigo. Eu revido, eu ataco e vira brigas, e eu não sei mais o que eu faço. E aí nós conversamos muito a respeito dessas condições, e eu chamei muita atenção para a frase que ela falou: há 40 anos eu estudo a doutrina. Quer dizer, tem plena consciência da situação e daqueles motivos. Mas na hora do convite ao testemunho, de colocar aquilo na prática, tem dificuldade. Uma segunda história, de uma mãe também, de outra cidade, que me procurou através do WhatsApp, pedindo também algumas orientações, porque ela buscava uma saída espiritual para um problema que atingia a filhinha dela de 6 anos, que, trazendo um transtorno de ordem psiquiátrica, estava tendo muita dificuldade de convivência na escola, em casa. Os transtornos de hiperatividade da criança, as dificuldades que ela imprimia por conta disto, os tratamentos abandonados porque o pai não aceitava a filha dele ser tratada por um psiquiatra, aquela noção tupiniquim de que o psiquiatra é médico de doido, não é? Assim como o cardiologista é o médico do coração, o otorrino que trata de garganta, laringe, ouvidos, o psiquiatra é o médico da mente. E ela então me falou uma frase que também marcou. Ela disse que, embora ela tinha muito conhecimento, porque é uma espírita atuante na casa espírita que ela frequenta nesta outra cidade, inclusive na evangelização, inclusive ela ajuda a orientar pais em situações semelhantes à dela. Mas ela diz: Carvalho, quando nós somos convidados à vigilância, como é difícil vigiar. E eu não sei mais o que eu faço. Esses dramas, que na verdade narram desfechos de tramas, que em outras situações, em outras ocasiões, em outras vidas, foram geradas por escolhas equivocadas e que muitas das vezes foram embasadas no orgulho, na vaidade, na individualidade. Situações que poderiam ter sido feitas de outra maneira e, portanto, ter traçado um final diferente, mas não.
Tramas e mais tramas nós traçamos em momentos onde a nossa vida está muito boa, onde nos encontramos em situações de aparente superioridade, e nós tomamos decisões, fazemos escolhas que invariavelmente nos causam dolorosos resgates. Por conta, às vezes, desse mesmo orgulho, dessa mesma vaidade, desses mesmos interesses, nós somos capazes de trocar alguns minutos, poucos de prazer, por uma longa vida de desgostos e decepções. Seja ela em qualquer área, na área social, na área familiar, na área sexual, na área política, em qualquer área. O fato é que, principalmente nesse mundo moderno em que nós vivemos, a vida em sociedade nos expõe a dilemas e a conflitos, que não poucas vezes nos compelem a tomar decisões, muitas das vezes irrefletidas, e que dessa maneira nos tornam algozes, nos fazem prejudicar pessoas. E assim, vamos semeando ódio e, não raras vezes, ganhando inimizades. Cujas inimizades, muitas das vezes, estão também abastecidas pelo ensejo do retorno, do pagar o mal que me fez. Eu não levo desaforo para casa, eu não aceito aquela pessoa fazer isso comigo. E vamos traçando tramas e desenvolvendo emoções, sentimentos muito profundos e lamentáveis. E como nós sabemos que o ódio é o laço que mais une as pessoas, não poucas vezes esse ódio nos une principalmente em família. Eu me recordo de uma história muito bela, que talvez eu não consiga reproduzi-la com a beleza, com os detalhes, até mesmo porque o tempo não nos permite, mas que ilustra muito bem essas tramas que a vida nos traz, essas situações que nós encontramos e que muitas das vezes nós questionamos, mas que basta apenas a mudança de olhar, a lapidação dos nossos sentimentos, e nós talvez entendamos. É uma história que foi buscada por Leon Tolstói nos arquivos do plano espiritual, porque a vida de Jesus foi uma vida repleta de ensinamentos. Jesus usava cada momento, cada conversa para ensinar, para pregar, para orientar. E, obviamente, os últimos 3 anos de vida não caberiam em 4 evangelhos. Não caberiam em poucas páginas. Até mesmo porque ali estão contidos resumos daquilo que os evangelistas julgaram ser mais importantes. Mas muitas histórias mais aconteceram. E narra então Tolstói que naquela manhã a aldeia estava empolvorosa. As redes, os barcos ali encostados, mostravam que alguma coisa importante acontecia naquele lugar. Lá estava Jesus e os 12, envolto por uma multidão muito grande que buscava no Messias a solução para os seus problemas, as curas, os milagres. E Jesus, com muita paciência, com muita calma, atendia a cada um. E mesmo sabendo que aquele que ele acabara de curar, às vezes não mudaria o seu jeito, às vezes não mudaria aquilo que o levou ao problema, ele sempre orientava: vá e não voltes a pecar. E o dia transcorre, e no final da tarde, aquele dia de sol na praia, dá lugar a um tempo muito fechado. O vento forte, os ruídos dos trovões anunciavam a tempestade amedrontadora que chegava. E as pessoas então começaram a buscar abrigo, a buscar os seus lares.
E Jesus recusou vários convites de abrigo, chamando os apóstolos então para que seguissem viagem, e eles, sem entenderem, com medo daquele tempo muito forte, acostumados com o jeito do mestre, o acompanharam. Jesus então seguiu pelo caminho de saída da aldeia, e de repente ele sai do caminho, embrenha por um trieiro muito escuro de uma mata. Os 12 o acompanham, quando de repente no lugar ermo aparece uma casa. Aliviados, os 12 percebem que seria ali o abrigo, e tão logo transpassam a soleira da porta, a chuva cai muito forte. Como era de costume, o casal muito simples da casa recebeu a todos, ofereceu o que eles tinham, alguns pães, um pouco de leite, queijo. E Jesus, estranhamente, se manteve calado. Os apóstolos olhavam e viam que o mestre não estava no seu normal, porque era sempre muito alegre, muito conversador. Ele então faz a refeição e logo depois adormece embalado pela chuva que caía lá fora. A mesma chuva que com seu ruído disfarçou a conversa do casal de pescadores. Quando a mulher: será que é ele? Eu acho que não. É melhor que não falemos nada, porque se ele descobre o nosso segredo, estamos perdidos. Mas o pessoal da aldeia dizia que o Messias chegaria, que ele poderia ser talvez a solução dos nossos problemas. Então vamos falar com ele. Não, mulher, você não percebeu? Ele entrou estranhamente, ficou calado, não comentou nada e já foi dormir. Se ele fosse o Messias, ele agiria diferente. A noite passa, a chuva cessa, e o dia amanhece lindo, limpo, lavado pela tempestade. Jesus acorda, faz o desjejum, e ainda calado, sai para a porta da casa, estica os braços, alongando em direção ao céu azul, respirando a brisa suave daquela manhã límpida, que trazia os aromas do mar, das flores que ali estavam repletas. E Jesus começa a observar a paisagem, e quando se volta para o rumo da casa, vê um jardim muito bonito, muito bem cuidado, e logo atrás, uma construção, anexa à casa, mas um pouco afastada. Ele então caminha em direção àquela construção, e como que impulsionado por uma mola, o pescador atravessa o caminho de Jesus, e diz: é melhor que a gente retorne para dentro de casa. Vamos comer mais um pouco, talvez um pouco mais de queijo, um leite, frutas secas. Jesus, muito plácido, sorri e continua caminhando. E chegando até aquela porta de um quartinho simples, ele empurra a porta, a penumbra lá dentro. Ele então começa a observar um quarto muito singelo, muito pequeno, mas muito bem arrumado. Uma mesinha, uma bila d'água, um tapete que foi confeccionado com muitas cores, encostado na parede uma cama, onde dormia uma criança. A criança nem notou que Jesus havia entrado. Ele então se senta na beirada da cama, e com os 2 dedos ele arrasta o cobertor, e vê aquele corpinho demonstrando a lepra em fase terminal. Um corpinho de uma criança esquelética, cheio de chagas pruridas, com odor muito forte. Jesus então volta com cuidado à coberta, vai para fora do quarto, onde a brisa do mar tira o odor da peste. E com lágrima nos olhos, a mãe então se aproxima dele e disse: mestre, aquela é a nossa filha. Depois de um longo casamento infértil, que eu sonhava em ter uma filha e nós não podíamos, ela chega para ser a alegria da casa e transformar a nossa vida para melhor. Era uma criança linda, de pele rosada,
de narizinho e mãozinhas delicadas, que viviam brincando por toda a casa. Ela era a alegria de nossa vida. Não poucas vezes acompanhava o pai na chegada com a barca. E ela pegava os peixes que o pai pescava e devolvia para o mar, porque não queria que os peixinhos morressem daquele jeito. Até que um dia, um desarranjo, um mal-estar, nós achamos que era coisa de criança. Demos alguns chás, algumas ervas, porque o médico morava em outra aldeia, era muito difícil, e fomos adiando a consulta, o que foi providencial. Porque se nós tivéssemos buscado o médico, talvez nós não teríamos a nossa filha. Porque a lepra, se o povo da aldeia soubesse, se o médico soubesse, tirariam de nós. E ela seria relegada ao vale dos imundos. E quem cuidaria da nossa bebê? Quem deixaria de comer a comida escassa e jogada com nojo pelas pessoas para dividir com uma criança? Ela morreria. Ela então começa a chorar compulsivamente. E o pescador então chega e termina de contar. Por isso então que nós decidimos. Numa manhã buscamos a aldeia dizendo que a nossa pequena, de maneira irresponsável, havia levado para uma pescaria, o mar revolto, uma onda forte, e a nossa filha foi tragada pelo mar. Não precisou que a gente disfarçasse muito, porque a dor estava corroendo-nos por dentro. Então nós fomos muito convincentes, ouvindo as reprimendas, ouvindo as pessoas dizer que nós não deveríamos ter feito aquilo. Mas toda a aldeia se mobilizou para ajudar a rachar o corpinho, para ver se o mar trazia para a areia, até que foi dado por perdido a nossa filha. Era o disfarce perfeito, porque então nós a escondemos do mundo, e ela ficava por aqui brincando, pelos pastos, pelos campos, até que a doença mais forte a impossibilitou de andar, e nunca reclamara. Nunca lamentava, ela aceitou aquela situação. Nós orientamos que quando alguém chegasse, que o cachorro que eu treinei para ser muito feroz e avisar de visitas indesejadas, ela ficava quietinha para não chamar a atenção. E a única coisa que ela falava era dos sonhos que ela tinha todas as noites. Que nos sonhos dela, ela não tinha feridas, ela andava, ela brincava. Ela brincava com outras crianças em campos bonitos. E sempre ela via um homem, que nem sempre ela conseguia ver o rosto, que a pegava no colo e contava lindas histórias. Jesus então ouve aquilo e retorna para dentro do quarto, senta novamente à cama e o passado se abre para os olhos do Mestre. Há mais de 1500 anos atrás, o rio Nilo no Egito era a vida para aquela região. Embarcações luxuosas demonstravam o padrão daquele país. E naquelas águas escuras e plácidas, navegava uma barca diferenciada das demais. Com um grupo de pessoas com roupas muito seletas, muito chiques, muito ricas. E ali atrás, um jovem de beleza ímpar, de corpo másculo, esguio, que mostrava uma pele bastante bronzeada, olhos negros, vestidos por um tecido de linho fino, que o diferenciava dos demais, e no pescoço apenas uma corrente de ouro e um brasão, que demonstrava a sua colocação real. Era o príncipe do Egito, que em futuro próximo seria o grande faraó, mas que ao contrário da sua posição sempre muito alegre, muito comunicativa, invejado pelos amigos por suas conquistas amorosas principalmente, estava naquele dia de olhar longínquo, raspando as mãos, impaciente. As gargalhadas e conversas das pessoas o deixaram tão mais impaciente que ele volta para dentro do toldo, se joga no triclínio, e ali uma lágrima desce. Ele se recompõe porque ele não pode demonstrar fraqueza, mas pensa: eu vou me vingar.
Eu vou me vingar dos que me deixaram desse jeito. E começa a lembrar de meses atrás, quando ele passeava pelo centro da cidade de Tebas. E lá no mercado ele avista do outro lado das bancas uma jovem de beleza ímpar. Os olhos mais verdes e brilhantes que ele jamais havia visto em todo o Egito. Acompanhado por um senhor que ele julgava ser o pai, fazendo escolha de frutas, a jovem cruza o seu olhar com ele e desvia, e ele já toma um susto. Porque jamais mulher nenhuma havia desviado o olhar do príncipe. Ele então ordena ao oficial, que já era acostumado, que a seguisse para saber quem é, onde mora. Trazida então a notícia, o jovem oficial narra que a vizinhança dizia que ela era uma menina muito reservada, que vivia para a família, filha de um escriba que prestava serviço para um faraó muito rico. E deu então a ficha dela. Seu pai, no outro dia, é convidado pelo egípcio, desculpa, não faraó, por um egípcio muito rico. Seu pai então é convidado por esse egípcio para fazer a cópia de uma obra que ele havia trazido do Oriente. Ele então diz: o meu escriba adoeceu. E eu preciso fazer essa cópia com urgência, porque é uma obra muito rara, porque eu quero dar essa obra de presente para o príncipe. E como o meu escriba adoeceu, ele então olha e fala: Senhor, eu preciso de um ajudante. Pode me ceder os ajudantes do seu escriba? Também não. Como era uma doença muito contagiosa, todos estão doentes. Então eu posso trazer a minha filha, que é minha ajudante, uma mulher? Sim. É uma jovem muito talentosa. Eu não tenho escolha. No outro dia, então, adentra pelos jardins daquele grande castelo, aquela jovem com seu pai, e ela entusiasmada de ver aquelas estátuas, aquela beleza, aquele jardim. E quando ela adentra, então, a biblioteca, ela fica fascinada. Roda com os braços abertos e dizendo: pai, o serviço deve demorar, porque eu tenho muita coisa para aprender. Olha, tantas coisas, tantas obras, tantos livros. Eles então começam o trabalho árduo. E algumas semanas depois, chega a notícia de que o egípcio daria uma festa para o príncipe, em comemoração de uma batalha vencida pelo Egito. E naquela festa, onde já a altas horas da noite, embalados pelo vinho, com muitas alegrias, muitas risadas, muita conversa, o egípcio então diz para o príncipe: eu trouxe uma obra muito rara do Oriente que irei dar-lhes. Mas eu primeiro preciso copiá-la, porque irei ficar com a cópia, só que a cópia está tão perfeita que eu acho que eu vou te dar a cópia. Eu tenho ali uma escriba, sim, uma jovem muito talentosa. Como assim, jovem? Você sabe que mulheres não são dadas a isto? Mulheres não sabem fazer isso? Sim. E muito linda essa jovem. Como? Você deve estar de brincadeira comigo. No mínimo deve ser uma jovem muito feia, com jeito de homem. Pois eu quero vê-la. Você despertou minha curiosidade. Traga-não, que eu quero vê-la. As portas do aposento, então, são abertas. Algumas escravas entram, guiadas por um criado que diz: levanta, levanta, levanta. Elas vão te colocar bem vestida, porque o príncipe quer te conhecer. Ela acorda meio atordoada, não entende nada, e alguns minutos depois, ela é levada até o salão, e o criado diz: curve-se, empurra ela. Quando ela olha, ela só vê pés sobre sandálias, com as unhas pintadas de azul, porque o príncipe adorava a cor azul. Quando ela olha para cima, o príncipe reconhece os olhos da camponesa. Levante, moça. E depois de alguma conversa que ela transmitia aquela raiva no olhar, porque ela pensava: quem é esse homem que se acha capaz de perturbar o meu sono? Amanhã eu tenho que trabalhar. Ele então pediu para conhecer a obra, e encantado com os detalhes, encantado com a técnica dela, e muito mais encantado com ela, disse: a partir de amanhã eu quero acompanhar pessoalmente. Sai da casa, acaba com a festa, e no outro dia bem cedo, o pai e a filha já estavam trabalhando,
quando de repente a porta da biblioteca se abre e o príncipe entra. Ela tremece toda e diz: como que eu vou trabalhar com esse homem me olhando? Ele então verifica, faz algumas perguntas, demonstrando que ele não entendia nada daquilo. Senta no sofá e diz: eu vou acompanhar pessoalmente. E mais, eu quero que hoje o almoço seja servido aqui. E você, egípcio, pode ir para os seus trabalhos. Não se apegue a mim, porque enquanto ela não terminar o trabalho, eu não sairei daqui. A mulher do egípcio entendeu, mas ele não entendeu nada. O tempo passa até que numa manhã, o pai da moça amanhece com uma disposição. São trazidos os melhores médicos que identificam uma intoxicação alimentar. 3 dias de repouso, pouca comida e muita água, ele estaria curado. Ela então assustada, porque seria a primeira vez que ela iria trabalhar sem a presença do pai com o príncipe, mas ela pensava, mas ele nunca fez nada, nunca falou nada, sempre foi muito respeitoso. Ele então chega, observa como sempre. Na hora do almoço, a convida para almoçar no salão principal e depois do almoço, um passeio pelos jardins do palácio. E ali, naqueles bosques que envolviam, como que abraçando o palácio, nas águas de uma cachoeira, o amor e a paixão explodem. Os sonhos de menina a faz virar mulher. E a tarde passa como sopro. Ao final da tarde, ele sempre muito generoso, muito gentil, muito carinhoso, a deixa em casa, despede com um beijo caloroso e vai embora. Ela mal consegue dormir imaginando. No outro dia ele chegando e revivendo aquela tarde de amor. E ele não aparece. Chega um mensageiro que traz uma caixinha. Ela assustada abre uma pedra preciosa. Nada, nem um bilhete, nem nada. Ela entendeu. Ela então corre atrás do mensageiro e diz: devolva isso para o seu príncipe. E fala que não me deve nada. E volta a tentar a trabalhar muito magoada. A serviçais, sabendo daquilo, começa a narrar para ela: você foi só mais uma. Esse é o método dele. Ele conquista, ele consegue uma pedra preciosa que às vezes arruma a vida da pessoa e nunca mais. Te consola, menina, você só foi mais uma. E ela, com muita dificuldade, tenta superar aquilo, afogando as suas dores no trabalho, até que o trabalho termina, ela vai para casa. Algumas semanas depois, ela chegou para o pai e disse: pai, eu vou me casar. Como assim? Um amigo de infância, que sempre havia me pedido chances, oportunidades, eu nunca dei, eu já estou em idade de casar, fazer uma família, vou me casar. Semanas depois, ela se casa, se muda. E em paralelo, o príncipe, que depois de várias outras conquistas, nunca tirara a moça da mente. Ela era diferente, ela era inteligente, ela tinha assunto, ela sabia conversar. Ela não era uma moça fácil como as outras. Ela me enfrentava às vezes. Passado aquele fogo do sexo, ficou a saudade. E ele relutava até que numa noite, não conseguindo segurar aquele sentimento, ele então sai e vai até a casa do escriba, que abrindo a porta assusta com a presença nobre, e entende por que a filha quis casar tão rápido. Ainda pensa, por que ela não esperou mais um pouco? E sendo questionado, disse: Alteza, ela casou-se há 2 dias. Ele estremece com aquela notícia e pergunta onde ela mora. Ele dá o endereço, ele corre para uma casinha com aparência de ser recentemente construída, já com as luzes apagadas, e o ciúme corrói. Ele mal pode imaginar que a mulher amada está nos braços de outro. Ele então esmurra a porta várias vezes, bate, e o casal abre. E o marido dela, sem entender nada, sem saber de nada, disse: por que você vem nos perturbar a essa hora? Ele nem dá conta do homem, fita os olhos nela e diz: veste a roupa que eu vim te buscar. Ela olha,
Aquela paixão eclode novamente como uma fonte a saltar de uma pedra porosa, mas ela calma e disse: não, Alteza, o meu trabalho foi terminado, o senhor deve receber em breve, mas esse homem me aceitou do jeito que eu sou, mesmo sabendo da minha história, sem me cobrar nada, e eu estou com ele porque eu quis, a ele eu devo respeito, e com ele eu vou ficar. O príncipe então dá 2 passos para trás, como se tivesse sido golpeado por uma força muito forte. Sente um ódio tremendo quando a porta delicadamente fecha. E ele não consegue entender. No dia seguinte, o passeio do barco, ele deitado no triclínio. E o ódio vem e diz: eu vou vingar. Eu vou vingar de todos que me fizeram ficar desse jeito. E chama então o seu oficial e manda prender o casal na masmorra mais infecta, para ali ficar por tempo indeterminado, para que fossem esquecidos. Eles então são levados para um quartinho mínimo, onde há um dia atrás havia morrido o ex-prisioneiro, que ficaram ali até morrer por uma doença de pele, naquele calabouço úmido, onde o sol não entra, pelo crime de ter desobedecido a ordem do príncipe. Ambos são atados a ferros próximos, sem poder se tocarem, para que pudesse ver um ao outro, sem poder se tocar, se acabar com o tempo. Esquecidos no tempo. O jovem marido, logo depois, desencarna por um problema no pulmão, causado pela umidade, por aquele lugar, e ela que havia ficado sobre as palhas, onde aquele ex-prisioneiro havia morrido, contrai a doença, que vai matando ela aos poucos, e que enquanto a doença corrói todo o seu corpo, ela jamais teve ódio do príncipe. Sentia por ele um carinho muito profundo, e sabia que ele não sabia o que estava fazendo, até que desencarna praticamente comida pelos ratos. O tempo passa, o príncipe se torna faraó, se casa, e às vezes ele pensava: o que foi feito da minha amada? Algumas vezes eu cheguei a pensar que eu poderia. Não, eu não poderia. Eles merecem. O tempo passa, várias reencarnações fazem a expiação e o resgate das imprudências do príncipe, vai lapidando a sua alma em resgates dolorosos, até que na sua derradeira reencarnação, ele no plano espiritual então pede que voltasse para ter aquela doença cruel, para recebê-lo como pai e como mãe, os espíritos do casal que ele havia prendido e que morreram perdoando ele. Porque embora ele já havia resgatado praticamente todos os crimes cometidos pelo jovem faraó, ele ainda precisava se ver quites com a sua consciência daquele mal que não o deixava em paz. Jesus então, olhando para a criança, ela acorda e disse: o Senhor, o homem dos meus sonhos, aquele que eu brincava com crianças, que vinha tudo e você me pegava no colo, me contava histórias lindas, no sonho onde não tinha dor, não tinha sofrimento, e hoje eu estou aqui acabada. Quem é o Senhor? Jesus então olha, sorri e diz: eu sou Jesus, Miriam. Sou eu responsável por todas as pessoas desse planeta. Eu sou teu amigo. Há muito tempo nos conhecemos. E eu nunca te abandonei em nenhum momento desse resgate doloroso. Eu sou o bom amigo, o bom pastor, o médico das dores da alma e do corpo. E aquele que crê em mim jamais ficará sozinho. O teu resgate terminou, príncipe. Tu colhestes cada ceitil dessa fase dolorosa até a última gota.
ser curado em nome do meu Pai. Jesus então toca com os 2 dedos a testa feridenta da criança, e ela sentirá o olhar dos olhos claros do Mestre, a sua memória se abre por alguns instantes. E a alma encarcerada do príncipe naquele corpinho belioso faz com que ela entenda por que Jesus a chamou de príncipe. E voltando a si, ela então continua fitando o Mestre, enquanto ele vai passando as mãos pelas feridas, que vão se recompondo, o seu corpinho se recompondo, e ele, sem deixar de sorrir, olha para a porta, a mãe chorando, o pai abraçado chorando, e ele diz: dê um banho nela e troque de roupa. Sai, e ali os discípulos começam então a entender por que ele desviou do caminho. E eles sempre querendo saber da história, já imaginando que quando saíssem da aldeia, que Jesus contaria tudo, e Jesus olhando e diz: homens de pouca fé. E sorrindo, o Mestre voltou a ser o Mestre. Por que não vamos tomar um leite, um queijo, vamos pescar? E o dia transcorre com muita paz, até no dia seguinte, quando Jesus segue o seu caminho. Essa história, narrada por Tolstói, nos traduz exatamente a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que muitos equivocadamente dizem: aqui se faz, aqui se paga, é o karma. Aquele é o meu karma, é o nosso karma. E equivocadamente. Porque aqui se faz, mas aqui não se paga. E muito menos temos karma. A doutrina espírita não usa essa palavra karma, porque karma na realidade é uma palavra hindu, que vem do sânscrito, que é uma língua ancestral da Índia e do Nepal, e que é uma lei física. Porque o karma é aquela lei que diz que se você feriu, você tem que pagar sendo ferido. E a doutrina espírita não coaduna com isso. Porque a lei divina não é a lei de cobrança de pagamento, é uma lei de amor. A lei de causa e efeito é uma lei moral. Você feriu, você repara, você corrige. Essa lei, como eu disse, é uma lei de amor. Não é uma lei que tem 2 pesos e 2 medidas, onde Deus cobra muito de uns que não aceitam, não o conhecem, e alivia, perdoa para aquele grupinho, que muitas das vezes é um grupinho de bajuladores que acreditam que Deus só está dentro da igreja deles, da religião deles, da crença deles. Essa lei de 2 pesos e 2 medidas não fazem sentido, porque Jesus, em verdade, em nenhuma parte do Novo Testamento jamais disse: eu vou salvar a humanidade. Basta você me aceitar e seus problemas estão resolvidos. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mateus anotou no capítulo 16, dos versículos de 24 a 27, o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perderá a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas obras. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, corrija-se. Das suas paixões, dos seus sentimentos negativos, negue a sua inferioridade. Pegue a sua cruz, assuma a sua responsabilidade. E segue-me. Faça o que eu ensinei. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Jesus não disse: faça o que quiser, no final da vida, aceite a mim e eu te perdoo e você vai para o paraíso. Pelo contrário. Sempre nos chamando a atenção das nossas responsabilidades. Através do perdão, da corrigenda, das tratativas de bem para com o próximo, porque essa é a chave dos nossos problemas. Está aí
a grande interrogação. Porque nós recebemos segundo o que construímos. Ou, se preferir, nós colhemos o que nós plantamos. E quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Também anotado em Mateus capítulo 26, versículo 51. Quando no Morro das Oliveiras, ao ser preso, o soldado Malco dá a voz de prisão, Simão Pedro saca da espada, imagino eu, Carvalho, que ele tentara decepar a cabeça de Malco, ele tenta desviar, corta a orelha. Jesus pega a orelha do soldado, retorna e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deixou para toda a humanidade a noção da lei de causa e efeito. Ele não disse: quem com ferro fere, peça perdão, pague uma oferta, pague uma promessa e está com seus crimes, com seus pecados perdoados. Não. Você colhe o que você planta. E o entendimento dessa realidade é a grande chave para que nós possamos equacionar os nossos problemas. Porque, em verdade, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. E não somos julgados por Deus. Nós não temos um Deus julgador, perseguidor, que fica em algum lugar lá em cima contabilizando os nossos acertos, os nossos erros, para depois cobrar de maneira irredutível e cruel. Não. O próprio Jesus disse, está anotado em João capítulo 5, versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Em outras traduções, o Pai a ninguém julga, mas dá a si próprio o dever de se julgar. Quem nos julga somos nós. Através da nossa consciência aos moldes do príncipe, depois de varar várias reencarnações, resgatando os dolorosos débitos, precisava daquela que ele precisava para se ver quites com as recordações do crime cruel da mulher que ele amava e que, por ter ferido o seu orgulho, a relegou a um fim muito doloroso. E eles o receberam como filho, demonstrando os laços que unem as famílias, que unem as dores que muitas das vezes nós não entendemos. Por isso que Deus, além de não cobrar, Ele permite os resgates mais dolorosos no momento que o espírito está pronto. Depois que nós amadurecemos, estamos prontos para lidar com aquela dificuldade, sabendo por que estamos passando, nós pedimos oportunidade e ela nos é dada. Por isso que não adianta você dizer: eu não pedi para nascer, eu não pedi para passar por isso. Pediu e está recebendo, com toda certeza, muito menos do que pediu. Porque Deus também não coloca sobre os nossos ombros um fardo mais pesado que nós podemos carregar. Por isso não é desculpa ninguém falar: está muito difícil para mim, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Primeiro que Deus não nos coloca nas mãos algo que a gente não consegue. Porque se Ele o fizesse, nós iríamos falir e não deveríamos por isto. Porque Ele exagerou. Mas na verdade Ele alivia. E esse é o entendimento que nós devemos ter, porque, por exemplo, aquela doença que a gente procura curar como se fosse o mal, em grande verdade, é o expurgar das impurezas do perispírito, de situações que nós fomos construindo com muita disciplina errada, que nos momentos de prazer, de bem-estar, nós sequer pensamos. Como no caso da moça, da mulher com uma filha com seus problemas de transtorno de ordens mentais. Na realidade, em reencarnação próxima passada, ela havia não só incentivado, como acobertado as situações que ela vivia como uma alcoólatra. E retornando no mesmo lar, onde aqueles que aí colocaram numa vida de alcoolismo,
ela reencarna com todos os transtornos de ordem mental causados pelo álcool e por ser uma suicida indireta, recebida por aquele casal de pais que a desviaram do caminho, onde eles recebem a incumbência de não só reajustar, como reencaminhá-la para o trajeto correto, como a sua doença é o expurgo do mal perpetrado por ela mesma. As afeições e repulsas que nós temos em família, principalmente, têm a mesma gênese. Como que você explica um amor incondicional de uma mãe por um filho e, ao mesmo tempo, o menos amor ou a repulsa pelo irmão? E às vezes são gêmeos. É o caso da outra história da outra mulher, que sabemos que reencarnação recuada, ela era uma prostituta, muito bonita, muito sedutora, e que havia roubado o marido da mãe à época. E como o véu do esquecimento faz com que nós esqueçamos dos fatos, mas não das emoções, a mãe volta e morre de ciúme da filha com o pai. E não aceita. E ela ainda falando, Carvalho, quando ela fica muito nervosa comigo, ela me chama de prostituta e manda eu embora de casa para a rua para buscar homens. É o inconsciente do espírito colocando para fora no momento de nervo as recordações de uma vivência. Por isso nós temos que ter esse entendimento para amenizar as nossas dores nos grandes resgates, em família principalmente. Porque nós, como os chamados da última hora, também somos aqueles que muito recebemos e que também muito seremos cobrados. Porque, em verdade, Deus não nos quer doentes, amputados, sofridos. Pelo contrário, Deus nos quer felizes e amando, porque a lei é de amor. Assim como Pedro disse que Deus é amor, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, Pedro narra: porque o amor cobrirá a multidão de pecados e dá a grande ceia. Ninguém precisa sofrer. É claro que todos nós erramos muito e continuamos errando. Porque muitas das vezes a consciência, o coração fala, vai por aqui, nossos interesses falam, vai por aqui, por onde nós vamos? Por aqui. E mesmo conscientes, continuamos errando. Mas Pedro dá a senha, o amor encobre a multidão de pecados. E Joana de Ângeles traduz: o bem que se faz apaga o mal que se fez. Porque quando ele fala desse amor, não é o amor sensual ou o amor sexual que nós conhecemos. É o amor no sentido mais puro da palavra. Porque se Deus é amor, tudo que nós fazemos que nos aproxima de Deus, estamos amando. É o que na doutrina espírita nós chamamos de trabalho. Trabalhar é fazer o bem, é praticar a caridade, é ajudar o próximo. Por isso que Chico disse: toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Demonstrando que basta amar, basta trabalhar, até mesmo porque ninguém sabe o que fez, ninguém sabe do tamanho da nossa conta, e nem o que nos espera, se continuarmos no nosso quadradinho, na nossa bolha, no nosso clubinho, achando que ser espírita é simplesmente assistir uma palestra, tomar um passe, beber água fluidificada e ir para casa. Não, não. Muito pelo contrário. Quando Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, mostra que o espírita não é perfeito nem de longe. Mas o verdadeiro espírita é aquele que, quando a mãe briga aos moldes daquela história, ela entende que naquele momento ela não tem que replicar, que naquele momento ela não tem que dar o troco. Se o clima está muito pesado, sai de perto, espera passar.
Não é de à toa que estão debaixo do mesmo teto. Não é de à toa que aquelas desavenças eclodem de mínimas coisas, de nada às vezes, e viram grandes discussões. Se a doença assola, principalmente dentro de casa, fazendo os nossos joelhos dobrarem, é porque nós temos e precisamos passar por aquilo. Mas que essa dor pode sim ser amenizada. Eu já contei várias vezes, mas é interessante repetir que na primeira comunicação que meu pai deu depois do seu desencarne, 7 meses depois, que ele se apresenta dizendo da saudade que estava da família, nos conclamando a evitar as mentes vazias e os tempos ociosos. E depois de desencarnar de uma doença cruel, que foi petrificando os pulmões dele até ele não conseguir mais respirar, ele disse: aquele momento eu adormeci e não senti nada. Adormeci e acordei de cá, tranquilo, recebido por muitos amigos, por muitos familiares. Meu quarto cheio de rosas, cheio de flores, porque cada oração que cada um faz, eu recebo como flores. Meu quarto está cheio de flores. E disse: o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. E quem conheceu ele sabe do que ele falou. Por isso é importante entendermos essa palavrinha. Porque Chico disse: nós evoluímos pela desidratação. Seja a desidratação do suor através do bom trabalho, seja a desidratação das lágrimas pelo convite da dor. A escolha é de cada um. Que tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Nós te agradecemos muito, muito, Carvalho, por belíssima, palestra, história, que a gente acaba se comovendo. Quando escutamos as histórias, a gente se coloca, no lugar do outro. E fica aí o nosso questionamento. Por quê? Para quê? Não estamos aqui só a passeio, apesar do mundo maravilhoso em que vivemos. Bom, pessoal, hoje o Basílio não veio, ele pediu que a gente tentasse substituí-lo. Ele sempre fala da feira, que vai acontecer neste domingo, na nossa casa. A preparação começa às 8 horas, ao meio-dia, às 2 horas do sábado, e a feira é realizada no domingo, das 8 ao meio-dia. Então, quem quiser participar, com doações de qualquer espécie, roupa, calçado, eletrodomésticos, tudo é bem-vindo, tudo que está em bom estado, que a gente possa repassar para outras pessoas. Quem quiser vir ajudar com mão de obra, quiser vir conhecer o trabalho da casa, nós estamos de porta aberta para receber a cada um de vocês. Nós pedimos aos passistas que ocupem seus lugares para a gente dar início às nossas atividades do passe. Todos possam permanecer sentados.